Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Olá, amigo, como é bom estar com você mais uma vez. Hoje vamos aqui ver o que realmente Paulo quer trazer, qual era a mensagem de Paulo, no capítulo 14 do livro de Romanos. Há uma confusão muito grande no meio dos cristãos, porque dizem uma coisa que muitas vezes não é a realidade, né? Nós vamos tentar esclarecer Romanos 14, principalmente esses aspectos aqui sobre o sábado, porque muitos dizem que aqui Paulo está, Sérgio, abolindo o sábado, né? E eu gostaria que você começasse a apresentar aqui qual que era realmente o pensamento de Paulo sobre esse assunto aqui. Muito bem, Jason. O capítulo 14 de Romanos, na verdade, Paulo trata aqui de dois assuntos importantes. Ele começa, Jason, falando sobre a questão alimentar, falando sobre alimentos. Tá? E nós vemos aqui o verso 1, 2, 3, 4, que ele vem falando exatamente sobre isso. As pessoas, vamos dizer assim, o mundo cristão hoje, eles usam este capítulo 14 de Romanos para dizer que se pode comer de tudo, que não tem problema, correto? Mas o nosso objetivo é exatamente este, é de mostrar, entende? Não o que eu penso ou o que você pensa, mas o que Deus realmente pensa ao permitir que Paulo escrevesse este capítulo aqui falando sobre esses assuntos, correto? No contexto geral, Jais, nós vamos perceber o seguinte, que Paulo aqui, ele não fala de alimentos puros ou imundos, como por exemplo fala o livro de Levíticos, correto? Ele está falando aqui de algo que foi ou que deixou de ser sacrificado a ídolos. Então assim, quando você, amigo, abre o capítulo 14 de Romanos, você tem que ter isto em mente. O assunto aqui é o que foi sacrificado a um ídolo. O que é, por exemplo, coisa sacrificada a ídolos, Jason? Por exemplo, eu vou dizer para você, hoje em nossos dias, isso vamos dizer assim, é mais raro. Mas existem algumas festas, por exemplo, festa junina, né, que ali pode haver coisas que foram realmente oferecidas a um ídolo, né? Então o assunto aqui é este. E Paulo ele fala assim, olha, ele usa, por exemplo, a questão da consciência, entende? De repente você está comendo e um outro que é fraco, ele pode, vamos dizer assim, ele pode se escandalizar em cima do que você está usando. É neste sentido, no sentido de que algo, por exemplo, imagina que você é uma pessoa que tem uma consciência boa para com Deus, e você sabe que algo foi sacrificado a um ídolo, mas você chegou e orou a Deus e pediu a Deus, e você está se alimentando daquilo. A tua consciência não tem esse problema, mas a do outro pode ter, entende? Então quando Paulo trata desse assunto, é isto que ele quer dizer. Ele não quer dizer que agora você pode se alimentar do porco, do lebre, do coelho, do rato. Não. Aqui não vem, inclusive, mencionando esses detalhes. Correto. Por exemplo, talvez o amigo não saiba, mas existem muitos e muitos teólogos, profundamente conhecedores, que inclusive não observam a lei de Levíticos. Eles não observam e dizem que esse texto aqui não serve para dizer que podemos comer qualquer tipo de alimento, né? Por exemplo, aqui no livro de 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 8, verso 1, ele fala assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica, né? Então, provavelmente, muitos estudiosos da palavra de Deus, intérpretes, chegaram à conclusão, inclusive, que não concordo com a observância hoje dos alimentos limpos ou imundos, que Romanos 14 aqui está falando provavelmente de alimentos, que nem o Sérgio falou, de alimentos sacrificados mesmo. Por exemplo, você vai lá, pega um boi, os adoradores de Baal, sacrificam aquele boi, aquela ovelha a Baal, O que Paulo está dizendo aqui é que
uma pessoa, ela acha que aquele boi ficou imundo, porque ele foi sacrificado a Baal ou a um outro ídolo. Existem outras pessoas, na época de Paulo, né, que já não achavam que era imundo só porque foi sacrificado e oferecido a Baal. Então Paulo aqui, inclusive no verso 10, ele deixa muito claro isso. Olha, vocês precisam parar de ficar se condenando um ao outro. E então, aqui não sei se é no verso 2 ou 3, ele deixa claro, aquele que come carne, essa no caso, sacrificada, não julga aquele que não come. E aquele que não come essa carne sacrificada, não julga aquele que come. Paulo, na verdade, o principal objetivo dele no capítulo 14 é dar uma lição para os romanos de pararem de ficar julgando e se condenando um ao outro. Porque nós já temos 2000 anos, aproximadamente quase 2000 anos, que esse texto foi escrito, né? Existem muitos costumes que o povo judeu, né, e o povo gentio na época tinha que hoje não temos mais, né? Porque na época o povo judeu, os israelitas, estavam saindo daquele sistema cerimonialista e os gentios estavam aceitando o evangelho, né? Então tinha uma confusão de princípios e tal. E com certeza aqui, Paulo, ele não estava falando da lei de Levítico, porque lá em Levíticos Deus disse, olha, deve ser assim, assim e assado, né? Paulo não poderia do nada simplesmente falar, olha, não é mais assim. Então Paulo não tem essa autoridade, né? Ele não pode quebrar uma lei de Deus. Ela foi instituída, né? E nós já temos um vídeo, um amigo pode procurar no nosso canal, que fala sobre o assunto de forma específica e ampla, né, Sérgio? Sim, e interessante também, Jairson, ainda dentro desse assunto, é que hoje as pessoas tendem a provar, a entender que não existe, na atualidade hoje, não existe mais coisas imundas. Tudo é normal, correto? Só que, por exemplo, o capítulo 16, do verso 13 de Apocalipse, lá o profeta fala assim, olha, eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos igual a rã. Semelhante a rã. Semelhante a rã. Ou seja, se esses espíritos são imundos, a rã também é imunda. Por quê? Porque eles são semelhantes. É igual. Ou seja, para João, no ano 100 da nossa era, depois que Paulo e todos os outros apóstolos tinham morrido, ele estava defendendo que as rãs ainda eram um tipo de alimento imundo. Correto. Ele poderia citar o porco, a ema. Né? E lá em Levítico já dizia isto. Sim. Já dizia que a rã era imunda. Exatamente, exatamente. Entende? Mas não é só, nós temos. A Bíblia está recheada, o Novo Testamento está recheado de textos assim. Uhum. Entende? E sobre o sábado, Sérgio? Aqui, aliás, na verdade, eu percebo que aqui não fala sobre o sábado, porque o sábado não está citado aqui. Por que essa confusão tão grande, então, Sérgio? É até interessante, né, Jairson? Porque realmente a palavra sábado não está aqui. Paulo está falando do sábado aqui? Ele não está falando do sábado, porque o sábado não está aqui. Por que as pessoas dizem e colocam palavras na boca de Paulo, então? Pois é, esse é o grande problema nosso, Jairson, dos seres humanos. Eu digo nós porque somos seres humanos. Sim. Né? As pessoas, elas querem entender ou querem colocar algo que não está escrito. E Paulo nos adverte quanto a isso. Em programas anteriores nós já falamos, não devemos ir além do que está escrito. Sim. Né? Aqui Paulo está falando que há pessoas que eles fazem diferenças de dias. Ou seja, tem dia que para eles são dias mais especiais do que outros. Entende? Mas ele não fala aqui se esse dia é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Correto? E aí, como você já falou no seu comentário agora, anteriormente aqui, o próprio povo judeu, eles tinham, dentro das suas leis cerimoniais, eles tinham muito disso. E fica assim, Jairson, até complicado para as pessoas entenderem essa questão, às vezes, de cerimonialismo. Por quê? Porque nós vivemos em um país, entende, ocidental, é diferente do Oriente. E lá, na época deles, hoje não é tanto, mas na época deles tinha muito disso. Entende? Então, assim, o interessante era, por exemplo, as pessoas que conhecem a história vão saber exatamente como que é que os judeus viviam, né? E Paulo, ele era um judeu
Entende? Ele era um benjamita, da tribo de Benjamim. Sim. E ele agora, convertido ao cristianismo, ele sabia que essas coisas não tinha mais assim, não era interessante mais, principalmente em questão de salvação. Entende? Às vezes uma pessoa, é o seguinte, eu tirei toda terça-feira, um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Eu tirei toda terça-feira e na terça-feira eu vou fazer o meu dia de jejum. Os judeus tinham esse costume. Eles tinham dias específicos que era para o jejum. Né? Outros dias que era para comer certos tipos de ofertas. Por exemplo, aqui nós colocamos inclusive a questão do alimento limpo e imundo, o sábado, os dias que eles poderiam fazer isso ou não, né? Existiam dias específicos da semana para se fazer tipos de sacrifício, existiam sacrifícios, existiam ofertas que somente o levita poderia comer, mas a maior parte deles, as pessoas em geral poderiam comer, o ofertante poderia comer. Existia uma forma, partes que poderia comer, partes que não poderia comer. Então, eu vejo que nós estamos 2000 anos à frente desse povo aqui, nas dificuldades que eles tinham. Hoje nós não temos essas dificuldades aqui. E aí as pessoas colocam palavras na boca de Paulo que ele na verdade queria dizer outra coisa. E outra coisa interessante, já isso que se nós percebermos, a mensagem principal aqui quanto a este assunto é a questão de julgamento. Sim. Entende? Paulo, inclusive no verso 10, Paulo fala assim, mas tu por que julgas o teu irmão, né? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Você percebe o negócio? Sim. Entende? Então as pessoas tinham, e infelizmente tem até hoje, a mania de ficar julgando as pessoas. Entende? Uhum. Julgando porque alguém considera um dia melhor do que o outro. Mas a questão aqui realmente não tem nada a ver com o sábado. Por quê? Porque o sábado semanal, entende? Esse está na lei de Deus, no decálogo, ele é um dia especial, é santo. Ele está fora de questão. Uhum. Entende? Ele está fora de questão. Porque Paulo, por exemplo, Paulo era um guardador do sábado. Nós encontramos isso no livro de Atos, pelo menos 5, 6 textos, dizendo que Paulo aos sábados ele não fazia outra coisa senão adorar a Deus. Sim, Sérgio, eu gostaria de mostrar ao amigo um pouco sobre tradução. Aqui no verso 6, ao falar sobre o dia, Paulo fala assim, na minha tradução assim, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Porém, essa aqui é uma tradução que esse verso é longo. Mas eu quero ler aqui para o amigo este verso aqui, nesta Bíblia, João Ferreira de Almeida, né, a tradução do ano de 1948, ela é um pouco antiga, e ela diz o seguinte, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, ponto final. Aí ele começa a falar o que come para o Senhor, o come e tal. E nós temos, então, não é só esta Bíblia. Nós temos aqui a Bíblia do Peregrino, né, que é da Igreja Católica, que tem a mesma versão. Ela é curta nesse sentido, né? A Bíblia, tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Nós temos aqui a Bíblia de Jerusalém, né, da edição Paulinas da Igreja Católica. Nós temos outra aqui também, do Padre Figueiredo, né? E assim, na verdade, a grande maior parte das traduções, elas não são tão longas. Elas são bem objetivas aqui nessa questão do dia. Aqui, na nossa tradução, ela é um pouco mais longa, né? Mas na maioria ela é mais objetiva. Na verdade, Jair, nesta tradução que eu tenho aqui também, o que acontece aqui? O escritor, lá nas outras, ele não falou sobre quem não faz caso de dia. Uhum. Ele deixou quieto. Sim. Nessa daqui, o tradutor, então, aqui, ele colocou dizendo que Deus aceita o que não faz caso de dia também. Ou seja, nesta Bíblia houve um acréscimo diante desta. Exatamente. Isso aqui é um fato que não tem como negar. Uhum. Houve um acréscimo dizendo assim, não, e o que não faz, Deus aceita também. Só que em todas as outras não está assim. Está diferente. É verdade. Entende? Agora, como você falou, Sérgio, eu quero ampliar mais uma vez, eu até já te falei também, qual que é o principal objetivo de Paulo aqui no capítulo 14 de Romanos? É dizer ao irmão
que ele não deve condenar o outro, que ele não deve julgar o outro. A condenação, né, é para juiz, e o único juiz nosso é Jesus Cristo, o Pai. Lá no capítulo de João, capítulo 5, né, ele fala que deu a Jesus, deu a seu Filho todo o juízo, e o Jesus é o nosso juiz, né, além de ser nosso advogado. E não cabe a mim dizer, né, que uma pessoa está condenada porque ela está comendo uma carne de um animal limpo, que foi oferecido a um ídolo. Não cabe a mim julgar uma pessoa porque ela não vai na quarta-feira no culto, que ela está condenada, ou não vai na terça, ou não vai na quinta. Você não sabe os problemas que ela tem, né? É isso que Paulo está dizendo, né? Aqui no verso 14, inclusive, fala assim: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Paulo é muito claro aqui na questão dos alimentos do boi que foi sacrificado aos ídolos. Algumas pessoas dizem que aquele boi, que nós sabemos que Levíticos diz que é um alimento limpo, mas algumas pessoas no tempo de Paulo diziam que é um alimento imundo. Então, para essa pessoa, vai ser imundo, né? Se ela comer, ela está pecando. Mas Paulo deixa claro que para aquela pessoa que acha que não é imundo, não é imundo, né? Então, não é difícil e é muito perigoso o amigo ou qualquer pessoa que queira tentar defender a não observância da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, em cima de versos, né, do capítulo 14 de Romanos, por exemplo, que não são claros. O que nós precisamos, Sérgio, é de um claro assim diz o Senhor. Né? E assim, Jason, imagina o seguinte, imagine que eu analise o capítulo 14 de Romanos e entendo que Paulo está falando do sábado e de todos os animais. Aí eu considero o sábado não tem problema, pode trabalhar, qualquer tipo de animal eu posso comer. Sabe o que eu vou estar fazendo? Eu estou indo contra o resto da Bíblia todo. E sabe por quê? Porque houve uma má interpretação minha. Não que a Bíblia me apoiasse nesse Exatamente. Uma má interpretação. Uma má interpretação. A pessoa quer que a Bíblia diga a vontade dela. Ela não quer fazer a vontade da Bíblia. Ela quer que a Bíblia faça a vontade dela. Né? Então, amigo, eu espero que eu e o Sérgio possamos ter ajudado você, né, a compreender Romanos 14. Né? Isso aqui foi inclusive um pedido de nosso amigo que já assistiu um outro vídeo sobre alimentação e sobre sábado e nos questionou Romanos 14. Que Deus abençoe você, que Deus fique com você. Amém.